Muito boa noite, meus irmãos. É com grande alegria que eu estou aqui nesta casa, a UEC, que me foi convidado a trazer algumas palavras. Mas, antes de tudo, eu gostaria de convidar a todos para nos envolver num pensamento de prece, em agradecimento ao nosso Pai Celestial por mais essa oportunidade, por mais este trabalho, e que possamos, nesta noite, através destas lições que nos serão trazidas, absorver os melhores ensinamentos para que possamos utilizar na nossa vivência diária. Que Jesus, o nosso Mestre querido, possa envolver a cada um de nós aqui presentes com seu manto divino, trazendo-nos todas as bênçãos que cada um de nós necessitamos. Graças a Deus. Então, meus irmãos, mais uma vez um grande prazer estar aqui com vocês. E hoje nós vamos fazer um estudo que intitula-se Nas Lides da Direção. Esse estudo, essa lição, está no livro Conviver e Melhorar, de Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Batuíra. E essa lição, a princípio, a gente pode imaginar que ela está direcionada a dirigentes da casa espírita. Mas não é bem assim, sabe? Porque essa lição vai nos auxiliar a liderar qualquer que seja o movimento, seja no nosso dia a dia, seja numa casa espírita como dirigente ou como trabalhador, seja até dentro dos nossos próprios lares. Então, Batuíra começa a lição lembrando o capítulo 6, no versículo 6 de Efésios, quando diz assim: servindo-os, não quando vigiados para agradar a homens, mas como servos de Cristo, que põem a alma em atender à vontade de Deus. Então, nós podemos ver aí, de imediato, que todo o nosso trabalho, onde quer que estejamos, nós sofremos críticas, até dentro do nosso lar. E quem dirige qualquer coisa, qualquer instituição, qualquer empresa, qualquer tarefa, nunca agrada a todos, não é verdade? É muito complicado, muito difícil nós agradarmos a todos. Então, na tarefa de qualquer empreendimento, seja na área filantrópica, na área religiosa, seja até mesmo na área financeira, quem segue à frente quase sempre leva os louros dos elogios, justificados muitas vezes, ou das críticas maldosas, até mesmo sem nenhum fundamento. Mas quando nós temos um propósito inabalável, uma consciência tranquila, aí a gente pode se dar o direito
de ignorar os aplausos, mas também nos dar o mesmo direito de ignorar as acusações, as críticas indevidas. O dirigente, ele deverá prosseguir sempre com tranquilidade. Deverá estabelecer, né, um ritmo para as pretensas realizações, segundo seus próprios passos. Cada um tem um ritmo. O dirigente da casa A trabalha no ritmo A. O dirigente da casa B trabalha no ritmo B. O dirigente da empresa X trabalha num ritmo, tem um foco. O dirigente da empresa Y também trabalha no outro ritmo, tem outro foco, né? Mas para isso, cada dirigente precisa, assim, fundir coisas primordiais. Por exemplo, amor e ponderação, entendimento e determinação. Sem amor e ponderação, sem entendimento e determinação, fica difícil trabalhar no exercício de qualquer liderança. E aí, o líder, mais do que todos, né, ele precisa vestir verdadeiramente a camisa daquela causa, daquele empreendimento, né? Sabendo que para qualquer exercício de liderança possa dar certo, é necessário preparar boas equipes. Boas equipes de trabalho é tudo. E para que as equipes da qual ele participa, da qual ele orienta, não titubeie diante das tomadas de decisão, das metas que são assumidas em grupo. É imprescindível, então, a utilização do amor, da ponderação, do entendimento e, acima de tudo, muita determinação. Muitas vezes, por falta de confiança até em si mesmo, é que um líder deixa se envolver pelas opiniões alheias e acaba perdendo o foco, acaba perdendo a visualização do objetivo maior. Então, no caso das lideranças religiosas, deve-se sempre lembrar que a obra pertence ao Cristo e não a nós. É por isso que quem comanda deve dar conta da importância do trabalho que foi colocado em suas mãos. O líder não só deve esquecer que não ficará nem melhor, nem pior com as condecorações de aprovação, nem ficará nem melhor nem pior com os gestos de censura ou de reprovação dos outros. Isso não vai aumentar em nada o seu perfil. Ele será o mesmo, independente de condecorações, de aprovação ou de censura. O que vai importar são as atitudes desse líder. Então, ele deverá tomar assim, muito cuidado para poder continuar a ser ele mesmo.
Muito cuidado. Cuidado com seu modo de atuar. Cuidado com as suas possibilidades naturais de sustentar a obra. E também ele nunca deve permitir que o seu modo de falar se transforme em agressão. O líder tem que ter muito cuidado com as palavras. Um líder, principalmente em se tratando de líder religioso, quando se dirige aos outros, ele deve evitar comentários ou atitudes que sejam contrárias ao bem, para não colocar em xeque todo o aprendizado que ele já conseguiu. Longe de qualquer interesse para quem ouve, nunca deve trazer assuntos infelizes. Nunca. Não deve trazer lamentações de ocorrências que já se foram. Passou. Porque isso significa levantar uma poeira, levantar lodo dos caminhos que já foram superados. Não há a menor necessidade. É muito difícil ser produtivo quando nós estamos constantemente preocupados com o que os outros estão falando, ou pensando, ou julgando sobre a nossa atuação, sobre a nossa capacidade. Os grandes líderes, eles ficam acima das maledicências e não permitem que essas maledicências prejudiquem as suas atividades cristãs, de forma nenhuma. Se o nosso Mestre Jesus não conseguiu agradar a todos, quem somos nós para atingir esse objetivo, esse grande objetivo de agradar a todos? Não vamos conseguir. Não seria muita pretensão da nossa parte querer esse intento, querer agradar a todos? Não é? É praticamente impossível. Mas a gente não deve esquecer que quando nós trabalhamos em equipe e obtemos sucesso, nós devemos nos considerar dignos de comemorar a vitória. Por que não? Por que não? Em todas as lides da nossa vida. Se obtivemos sucesso, vamos comemorar. Sim, que bom! Né? Sem precisar de ostentações, de aplausos, nós vamos comemorar com alegria o sucesso. Faz parte. De acordo com a fala do apóstolo Paulo, que diz: não somos convocados, como está lá no início da lição do Batuíra, não somos convocados para agradar a homens, mas sim para atender à vontade de Deus. Isso é muito importante. E André Luiz mostra para nós, com muita sabedoria, através do livro Busca e Acharás, que foi psicografado por Chico Xavier, um livrinho maravilhoso, maravilhoso. Ele nos diz para a gente observar que no campo mental, do campo mental até os lábios, existe um trajeto que é claramente contornável
para as nossas manifestações. Ou seja, a partir do momento que nós temos um objetivo no nosso campo mental, até atingir os nossos lábios, nós precisamos controlar essas manifestações. E é por isso que tão logo uma ideia negativa vem à nossa cabeça, dá tempo de afastá-la. Dá tempo, né? Afastá-la e substituir esse pensamento negativo pelo silêncio imediato. Vamos nos silenciar quando estivermos com algum pensamento negativo. Porque a palavra solta, ela é sempre um instrumento ativo que circula. A palavra solta não volta mais. Está solta. Então vamos nos calar no momento certo. Especialmente quando nós tivermos a sensatez de analisar as coisas que vão no nosso pensamento, né? E então, em razão do trabalho de liderança, nós não devemos dar ouvidos às conversações descabidas, porque elas proporcionam sempre um desentendimento, proporcionam balbúrdias. E então, nós temos que evitar a todo custo mágoas, ressentimentos, e buscar sempre manter o grupo todo em equilíbrio, para poder reduzir a atmosfera de instabilidade. E nunca, nunca esquecer das nossas preces. Antes de qualquer obrigação do dia a dia. Para assim nós podermos ter condições de começar a aliviar as tensões negativas que muito provavelmente surjam durante as nossas tarefas diárias. E sempre que nós decidirmos a usar esse processo de imunização, que é a prece, processo de imunização, que é a prece, muitos males e reprovação serão automaticamente afastados de nós, dando assim sustentação da paz dentro de nós mesmos. André Luiz, né, ele diz também que cada um de nós, até que se integre na grandeza suprema, é uma obra-prima de inteligência em processo de habilitação na oficina da vida, a caminho da perfeição. A vida, né, é um caminho para a nossa perfeição. E nós somos todos integrados nessa grandeza, como obras-primas de Deus. E a liderança espírita deve, portanto, aceitar os obstáculos, aceitar por teste de resistência e aceitar as provas como lições, porque vão existir testes de resistência, vamos ter lições, provas que nos trazem lições. Entretanto, nós precisamos saber acolher esses testes de resistências, essas lições, agindo sempre
com objetivos de superá-los na expansão do bem. Uma vez que nós estamos todos na forja dessa luta evolutiva. Na certeza de que os degraus acima é que configuram a estrada da evolução. Nós sabemos que nada disso é fácil. Não, não é fácil. Mas a gente não deve esquecer que paciência é compreensão. E que compreensão é luz de amor. É luz de amor. Então, meus queridos irmãos, nas lides da direção, é importante que nós saibamos continuar trabalhando, sempre de consciência tranquila, reconhecendo o nosso dever de tolerar os comentários doentes, porque eles vão surgir. Surgem comentários doentios nas trilhas do nosso cotidiano. Mas temos que saber tolerar com a certeza de que no mundo, por enquanto, as conversações infelizes fazem parte do nosso dia a dia. Precisamos nós compreender que os espíritos que somos ainda em evolução aqui na Terra, somos igualmente passíveis de erro, todos nós, né? Todos nós somos passíveis do erro, passíveis de dificuldades. E temos também outra fala de André Luiz, que diz assim: aceite os agressores por irmão enfermo, porque são necessitados de tratamento espiritual no pronto-socorro da oração. E por isso temos que desculpar qualquer ofensa, seja de quem for, seja de onde vier. Geralmente, a pessoa que menos se envolve nos trabalhos do centro, isso é uma grande verdade. A pessoa que menos se envolve nos trabalhos dos centros é que sempre tem maiores críticas. Sempre tem muitas opiniões para identificar os erros dos outros. São aqueles famosos engenheiros de obra pronta. Porque é muito fácil, depois que a obra está pronta, fica fácil mostrar os erros. Devia ter feito assim, devia ter feito assado. Tem um erro aqui, um erro ali. Mas a tarefa mais edificadora é participar do processo de construção. É a tarefa mais desafiadora, mais difícil. Porque chegar com a obra pronta é muito fácil. Criticar, apontar falhas. E um dirigente espírita, ele precisa buscar nos trabalhadores da casa a participação desse processo de construção. Porque em nossas casas espíritas, como em qualquer outro setor, é fundamental nós sabermos lidar com as críticas. Sejam elas assim decorrentes de um julgamento equilibrado das coisas, né? Ou aquelas que são apenas fruto de personalismo humano. Porque assim como existe a crítica mal direcionada, existe também aquela crítica que é mal aceita. Precisamos desenvolver em nós a capacidade
de saber examinar, classificar e reconhecer aquela crítica, como tenha sido mal direcionada, ou se realmente nós é que ainda não estamos capacitados para aceitá-la. Porque as críticas vão continuar sempre existindo. São naturais, naturais. Mas, com certeza, a forma de se fazer e de se receber uma crítica é que vai fazer toda a diferença. A forma com que a gente recebe a crítica, né, ela vai sofrer assim, uma melhora significativa no trabalho da liderança. E dessa forma vai colaborar para o crescimento das pessoas e das instituições. Porque as críticas podem até ser muito úteis e servir para o melhoramento de todo o grupo. Servir para o melhoramento dos trabalhos, para o melhoramento das pessoas, desde que elas sejam feitas de forma ética. Porque só dessa forma ética de fazermos uma crítica, de poder somar, podemos sim, como trabalhadores espíritas, como lideranças espíritas, né, nós podemos fazer as críticas que venham a somar. É até dever de todos espíritas sinceros anular dessa forma aquelas manobras de intriga que possam surgir no nosso meio. E então, meus irmãos, nós precisamos realmente, já caminhando para o nosso processo de encerramento da fala, desejar sinceramente que todos os líderes de casas espíritas sejam, assim, os primeiros a dar exemplo de virtudes cristãs. Por que os primeiros? Porque são os dirigentes, são os líderes que estão no foco das atenções, no foco das críticas. Então, a responsabilidade deles se torna, assim, mais pesadas, mais olhadas de perto. E então, meus irmãos, principalmente nesse tempo de egoísmo, né, é nas sociedades espíritas, nas casas espíritas, em que deve ser demonstrado que a verdadeira caridade deve encontrar refúgio. É nas casas espíritas que a verdadeira caridade deve encontrar refúgio, deve encontrar, assim, um porto seguro. Porque assim, meus amigos, um grupo de verdadeiros espíritas devem ser formados de trabalhadores com vontade, trabalhadores da causa espírita. E o líder espírita, ele deve ser muito hábil, muito consciencioso em não manipular, em não deixar tudo por conta dele mesmo. Ele deve formar grupos de trabalho, dividir afazeres. Ele deve realmente
capacitar os seus trabalhadores e não concentrar somente nele, na posição de líder, todas as tarefas da casa. Porque se o líder espírita concentrar nele todos os trabalhos da casa, certamente não vai conseguir atingir um alvo. Até porque nós somos falíveis, nós precisamos deixar que aqueles que virão depois de nós, por lideranças espíritas, aqueles que venham depois de nós, que certamente virão, eles tenham um embasamento, eles têm um subsídio para dar continuidade ao trabalho. É muito importante a conscientização do líder espírita de distribuir as tarefas, de fazer avaliações dos seus trabalhos, dos grupos de trabalho e, principalmente, dar muita atenção aos grupos de estudo, porque através dos grupos de estudos é que os trabalhadores e frequentadores vão se capacitando, porque não é só de boa vontade que nós devemos estar imbuídos quando abraçamos um trabalho. Boa vontade é muito importante, é fundamental. Mas mais importante e fundamental ainda é o conhecimento. É o conhecimento da doutrina espírita. É a vivência evangélica. Mais importante ainda é a capacitação para determinados trabalhos. E para isso, nós espíritas encontramos oportunidades grandiosas de capacitações que são feitas através da nossa federativa. Existem cursos em todas as áreas, existem capacitações em todas as áreas. E cabe ao dirigente espírita, ao líder espírita, ao líder daquela casa, divulgar com seus trabalhadores, com seus frequentadores, esses cursos de capacitação que a federação oferece. Porque muitas vezes um trabalhador ou apenas um frequentador da casa pode imaginar assim: por que eu vou no curso de passe? Eu não vou dar passe nunca. Mas você não precisa dar passe porque você fez um curso de passista. Não. É para você compreender o que é o passe. Você não precisa ser um evangelizador infantil ou ser um pretenso evangelizador infantil para você fazer cursos de capacitação para evangelização infantil. Mas eu não gosto de trabalhar com criança. Para que eu vou ser evangelizador infantil? Para você compreender, para você, no momento em que surgir aquela vontadezinha de criticar um trabalho, para você ter subsídio, para você saber, conhecer o que você está falando. E então, meus irmãos, Kardec nos chama para abandonarmos aqueles
rochedos internos, que às vezes nós somos, muitas vezes, aquele rochedo do orgulho perturbador, que nos distancia da semeadura do bem, né? É preciso que nós tenhamos paciência e jamais semear a impaciência, a discórdia. Então, que nós possamos trabalhar com a paciência, com a perseverança daquele que sabe o tempo que lhe falta para aguardar a ceifa, porque nós nunca sabemos ao certo o tempo que nos falta. Então é preciso que nós já comecemos a trabalhar desde já. Que nós possamos assim semear a ideia, mas que não comprometamos a colheita por causa de uma semeadura intempestiva. Isso é muito importante. Esse é o cuidado que nós devemos ter com a nossa semeadura. Porque a semente, depois de plantada, a colheita é certa. A colheita é certa. Então vamos cultivar em nós as melhores sementes. Vamos fazer com que cada uma das nossas instituições espíritas sejam um canteiro onde todos nós seremos a semente. A semente. E que a nossa colheita seja cada vez mais produtiva, cada vez mais especial. E que Jesus, o nosso mestre maior, possa envolver a todos nessa semeadura. E que esse canteiro possa ter como adubo o manto divino do nosso Pai, através do nosso Mestre Jesus, que deve estar sempre presente nas nossas lides diárias, né? E que todos possamos ter a consciência do nosso dever cumprido, que possamos, ao final de cada dia, fazer como Santo Agostinho e relatar e relembrar tudo o que nos aconteceu durante o dia, onde nós erramos, onde nós acertamos, aonde nós precisamos melhorar. E assim, meus queridos irmãos, podermos a cada dia tanto nos melhorar, como trazer para junto de nós todos aqueles que estão subindo esses mesmos degraus que nós estamos pretendendo galgar. Então eu agradeço a todos a atenção dispensada. E para encerrar, eu quero convidar também a todos para unirmos mais uma vez o nosso pensamento, o nosso coração, sentindo nesse momento a presença do nosso irmão Jesus, a nos envolver e que possamos buscar dentro de nós a centelha divina que cada um de nós já temos e que possamos
utilizar essa centelha divina, buscando sempre trabalhar o perdão das ofensas, que possamos trabalhar em nós o amor, a verdadeira caridade. E nesse momento, rogarmos ao nosso Pai Celestial por todas as lideranças espíritas deste planeta, por todas as lideranças espíritas do nosso Brasil e do nosso estado do Espírito Santo, e também por todos os trabalhadores da causa espírita, para que todos sejamos imbuídos do nosso melhor. Que o nosso Pai Celestial possa, mais uma vez, amparar a todos com muita luz. Graças a Deus.